Olá, muito bom dia! Hoje no TPM você vai rever alguns momentos especiais do nosso programa. Vai saber como fazer um doce de banana, tudo sobre as doenças cardiovasculares e muito mais ainda para você. Então, fica comigo porque o TPM de hoje começa agora. Para começar o programa de hoje, você confere uma entrevista que eu fiz com o cardiologista Eduardo Saad a respeito das doenças cardiovasculares. Confere aí. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao programa. Doenças cardiovasculares são várias, né? Eu até listei algumas aqui, infarto do miocárdio, arritmia cardíaca, né? Angina, né? A aterosclerose, né? E tem ainda o aneurisma da aorta, né? Vou primeiramente começar a falar sobre o infarto do miocárdio, né? Quais são as causas, né, dessa doença cardiovascular? Bom, inicialmente as doenças cardiovasculares representam mais ou menos 1/3 de todas as mortes no mundo ocidental. E no Brasil isso não é diferente. As principais causas são relacionadas com a aterosclerose. A aterosclerose é um acúmulo de gordura no interior das artérias que irrigam o coração. Com o tempo, esse acúmulo de gordura ele vai estreitando, vai diminuindo a luz do vaso das artérias coronárias e isso causa a obstrução dessas artérias e a obstrução da artéria causa um infarto. Então, o que é um infarto? Uma artéria que irriga uma parte do coração entope, né? Essa parte do coração morre, necrosa, e isso é um infarto do miocárdio. Então, a principal causa do infarto e da angina é a aterosclerose. É a aterosclerose, que é, na verdade, essa artéria que acaba entupindo por causa do acúmulo de gordura. Isso acontece por quê? Existem várias causas. Assim, a base da doença aterosclerótica ela é de origem genética. Então, essa, por enquanto, nós não podemos modificar. Nós só podemos saber qual é a pessoa que tem história familiar e aquela que não tem. E naquela que tem, nós buscarmos de maneira mais ativa. Mas existem uma série de outras causas, como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, fumo, colesterol elevado, que fazem com que a doença aterosclerótica, ou seja, esse processo de acúmulo de gordura no interior dos vasos, seja acelerado. Então, ao invés, porque a aterosclerose faz parte do envelhecimento. Só que ao invés de desenvolver a doença com 90 e poucos anos, com esses fatores de risco que nós chamamos associados, existe um desenvolvimento bem mais precoce da doença arterial coronariana. E em quem é mais comum, doutor, né? Nos homens ou nas mulheres, essas doenças cardiovasculares? Há 50 anos atrás, a proporção de homens... mais em homens, né? Era 9 homens para uma mulher. Então, 90% das pessoas envolvidas eram homens e 10% mulheres. Hoje em dia, nós temos 6 homens para 4 mulheres, na população geral. E se nós pegarmos em pessoas acima de 65 anos, é 1 para 1. Então, as mulheres passaram a ter uma incidência bem maior de doenças cardiovasculares na atualidade do que há algumas décadas atrás. Sobre a arritmia, né? Eu não posso deixar de tocar também sobre essa doença cardiovascular, porque eu acho que faz 1 semana ou 2 semanas, se eu não me engano, uma moça, 30 e poucos anos, faleceu numa universidade em São Paulo até, e ela tinha o diagnóstico de arritmia. Fazia pouco tempo que ela tinha parado de tomar o medicamento e passou mal em frente aos colegas, não deu tempo de chegar à ambulância e ela faleceu no local, né? O que é a arritmia, né? E ela pode levar à morte mesmo? A arritmia é uma alteração do ritmo cardíaco. Normalmente o coração bate em torno de 60 a 100 batimentos por minuto de uma maneira bem ritmada, bem compassada. Quando há uma alteração desse ritmo, a gente chama de arritmia. Então, isso varia desde situações bem pouco significativas do ponto de vista de gravidade, que simplesmente incomodam o paciente, até situações de risco para a vida. Para tranquilizar a população, a maior parte das arritmias, aquelas sensações de palpitação que as pessoas sentem, isso não tem maior significado.
Por exemplo, prolapso da válvula mitral é um fator, uma doença que ocorre em torno de 30% das mulheres e propicia o desenvolvimento de arritmias. Mas essas são arritmias benignas, que não levam à morte. Mas se eu tenho poucas arritmias, eu não tenho grandes preocupações. E se eu tenho muitas arritmias durante o dia? Aquela pessoa que sente de manhã, de tarde, de noite ali alguma alteração do batimento? Todo mundo com arritmia deve procurar um médico, né, um cardiologista, para identificar qual é a fonte de arritmia. Mas nem sempre a quantidade de arritmia está relacionada com a gravidade. O fato que tu mencionaste, por exemplo, em pacientes jovens com morte súbita, isso sim, em geral se deve a problema congênito, de nascimento. Existe uma doença onde há uma hipertrofia do músculo cardíaco que se chama miocardiopatia hipertrófica. Então, a principal causa de morte por arritmia em pacientes jovens e em atletas está relacionada com essa doença. Essa doença ela desencadeia arritmias malignas e ela é muito difícil de ser revertida. Ou seja, essa moça nasceu com arritmia. Ela nasceu com de repente ela nem sentia a diferença ali no batimento porque ela nunca teve um batimento... Ela nasceu com um substrato, vamos dizer assim, anatômico do coração que propicia o desenvolvimento de arritmias. E pode, pela primeira vez, ela ter desenvolvido uma arritmia grave com essa faixa etária. Mas essas são doenças que a gente buscando, nós conseguimos detectar nos atletas, nas pessoas jovens. Uma outra arritmia é a originária do infarto do miocárdio. O infarto, quando causa necrose, ele também causa, às vezes, uma tempestade elétrica no coração. E a principal causa de morte no infarto é por arritmia. Então, 50% das pessoas que morrem, elas morrem subitamente como a primeira manifestação da doença, na doença aterosclerótica. Então, o paciente está bem, não sente nada, não sabe que tem a doença. Em metade dos casos, a primeira manifestação da doença é a morte súbita, em geral por infarto e arritmia subsequente ao infarto. Então, o que é importante para a gente alertar? É importante que se faça check-up. A doença cardíaca isquêmica, assim como o aneurisma da aorta, eles não se manifestam, eles não têm uma manifestação muito colorida. Nós temos que buscar a doença para que a gente possa fazer o diagnóstico e tratar antes que hajam as complicações sérias. Sim. A gente já falou aqui do infarto do miocárdio, né, e da angina, que são decorrentes da aterosclerose. E falamos também da arritmia. Os sintomas são diferentes, né, das doenças cardiovasculares ou é mais ou menos parecido? A aterosclerose ela é a base de todas essas doenças que nós falamos. Então, esse acúmulo de gordura no interior da artéria, com a diminuição da passagem de sangue. E aí essa doença tem um espectro, que vai desde um espectro mais leve, que é a angina de peito, ou seja, a dor no peito quando a pessoa faz exercício, quando caminha. A dor da angina tipicamente é uma pressão no peito, é um aperto. Em geral, o paciente faz uma demonstração com a mão que tem alguma coisa apertando atrás do peito, pode ter irradiação para a mandíbula e para o braço, principalmente braço esquerdo, e alivia quando diminui o exercício físico. Então, esse é o espectro mais benigno da doença. Do outro lado, nós temos o infarto do miocárdio, que é quando há a oclusão total da artéria, com morte já de uma parte do coração. Mas o espectro da doença, a base da doença, ela é a mesma que a aterosclerose. Então, muitas vezes, uma pessoa que corre e que sente ali, fica com aquele lábio cianótico, né, bem roxo, sente falta de ar, pode ser um sinal de que não está preparada para a corrida pelo sedentarismo ou pode ser alguma doença cardiovascular? Pode ser as duas coisas. Quem não está acostumado a correr e vai correr uma distância maior, mesmo que não tenha doença cardiovascular, essa pessoa vai ter as manifestações orgânicas de um exercício em exagero, né? Isso até é o melhor que pode acontecer. O pior é o paciente ter uma doença cardiovascular subjacente, não saber se expor a um exercício físico em demasia e, a partir daí, ter uma consequência, como, por exemplo, um infarto no miocárdio. Então, nós aconselhamos que todo mundo deva fazer exercício físico, mas antes do exercício físico, consulte um médico para fazer um check-up e comece de maneira lenta. E o exercício físico... Nada de virar atleta do dia para a noite. Não, e o exercício físico não significa ser atleta. Se pega uma pessoa de 70, 80 anos que nunca fez exercício, se ela caminhar dentro de casa, caminhar no pátio da casa, se movimentar, ela já está fazendo um exercício físico para a faixa etária. Então, a gente não precisa relacionar exercício físico com exercício de competição. São coisas distintas. Com maratona, né? Tem que tomar cuidado. Doutor, muito obrigada pela presença. Adorei lhe receber aqui. Obrigado pelos esclarecimentos aí sobre essa questão das doenças cardiovasculares. Eu vou para o intervalo, mas volto com mais TPM ainda para você. Fica aqui comigo.